E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Peter Bauer é um psicólogo na casa dos 30 anos que sofre com pesadelos e tristeza desde a morte de sua filha, da qual ele se culpa. Ele ouve sua esposa Carol soluçando de tanto chorar e descobre que ela teve um sonho ruim. Momentos depois, Peter pega o ônibus e vai para o trabalho, onde consegue distrair-se da morte de sua filha ouvindo os problemas de outras pessoas. Seu primeiro paciente do dia é Felix, um homem idoso na casa dos 70 anos, que ainda se sente como se estivesse vivendo no passado. Peter pergunta a Felix quem é o presidente dos Estados Unidos. Inicialmente, Felix acha a pergunta absurda e diz que o presidente é Ronald Reagan. Para confirmar sua suspeita, Peter pergunta a Felix que ano é, e o velho responde que é 1987. Com isso, Peter faz seu diagnóstico. Parece que Felix tem amnésia. Felix pergunta se já se encontraram antes, ao que Peter responde que sim, eles se encontraram na semana passada. Na próxima cena, vemos Peter conversando com um homem chamado Duncan em outro escritório. Descobrimos que Duncan é quem apresenta Peter a novos clientes de várias origens, incluindo Felix, e outros que virão. Descobrimos que Peter e Carol perderam a filha, Eve, cerca de um ano atrás e ainda estão lutando para seguir em frente. Peter tem um flashback dos momentos que compartilhou com Eve, mas o flashback termina com ele correndo para encontrar o corpo inerte de Eve na frente de um caminhão. Momentos depois, Duncan pergunta a Peter o que desviou sua atenção de Eve no dia em que ela morreu. Mas a única coisa de que ele se lembra é que olhou para dentro de uma loja por um segundo e no momento seguinte Eve estava no chão. Peter passa os próximos dias atendendo a diferentes pacientes de forma distraída, até que a voz de um de seus pacientes o traz de volta à realidade. Descobrimos mais tarde que o nome dela é Erica. Ela pergunta a Peter se está aborrecendo ele e ele responde que está ouvindo. Ela também explica como às vezes se sente invencível. Mais tarde, Peter se assusta com o som de um trem nos trilhos do lado de fora de sua janela. Quando está prestes a ir para casa, vê uma menina segurando uma boneca, então pergunta a ela quem veio ver e ela aponta para ele. Peter também pergunta sobre os pais da menina, mas ela não responde. A menina entrega a ele uma pequena bolsa com seu nome escrito. O nome dela é Elizabeth Valentine. Peter pergunta se ela consegue escrever e de repente o lápis começa a tremer na mesa e outro trem passa. Estranhamente, o som do trem assusta tanto Elizabeth que Peter fecha as janelas, mas antes que ele se vire, Elizabeth foge pela porta. Ele olha pela janela e vê Elizabeth correndo pela rua. Então ele percebe que Elizabeth escreveu algo no livro. Os números 1, 2, 7, 8 e 7. Quando Peter chega em casa naquela noite, vai para o cômodo onde guardam as coisas de Eve. Ele pega a foto dela da caixa de coisas e fica olhando para ela. Depois do trabalho no dia seguinte, Peter se dirige para sair do escritório, mas para sua surpresa vê a mesma boneca que Elizabeth segurava no outro dia. Ele abre o escritório só para vê-la olhando para fora da janela. Peter pergunta a ela o que vê e parece que ela começa a engasgar. Vendo-a cair no chão, Peter vai até sua mesa para pegar algum remédio, mas quando se vira, Elizabeth não está mais lá. No dia seguinte, Peter pega a boneca de Elizabeth e encontra Duncan, mas Duncan acredita que Peter está imaginando tudo. Duncan pergunta a ele quantos anos Eve teria se estivesse viva e depois pergunta a Peter sobre o nome de Elizabeth Valentine. Acontece que a teoria de Duncan sobre Peter imaginar coisas faz sentido, pois as iniciais da menina são IV, o nome de sua filha. Quando Peter volta para seu escritório, pega o prontuário de Elizabeth e também olha para o papel em que ela escreveu. Peter abre a gaveta de sua mesa e encontra o passe de trem que Elizabeth lhe deu. Quando ele se dirige para sua casa mais tarde naquela noite, adormece no trem, mas quando abre os olhos fica chocado ao ver um de seus pacientes de antes, Erica. As luzes se apagam e então o rosto dela muda, assustando Peter e sumindo. Peter desce do trem e vê a figura assustadora de Erica flutuando no ar. Ele começa a pesquisar sobre Elizabeth Valentine e descobre que já foi emitida uma certidão de óbito para ela. Como se isso não fosse suficiente, ele descobre que a maioria dos pacientes que atendeu nos últimos dias estão todos mortos, incluindo Felix e Erica. E acontece que todos morreram no mesmo dia, 12 de julho de 1987. Os mesmos números que Elizabeth escreveu no papel. Naquele momento, um trem para ao lado de sua janela, e ele vê todos os seus pacientes que agora ele confirma estarem mortos. Mais tarde, Peter vai até Duncan novamente, explica tudo e mostra a ele a lista de pacientes. Peter diz que acreditaria estar alucinando, mas muitas coisas não se encaixam. Duncan pergunta a Peter o que não se encaixa, e Peter responde que é o fato de Duncan ter sido quem encaminhou esses pacientes a ele. Surpreendentemente, quando Peter olha em um espelho à sua frente, ele percebe imediatamente que Duncan na verdade não está lá. Tudo estava em sua cabeça esse tempo todo. Peter continua sua pesquisa e tenta encontrar a conexão entre todos os seus pacientes. Ele compara a localização deles e descobre que todos têm um lugar em comum: Falls Creek, a estação de controle ferroviário do lugar onde ele cresceu.
No dia seguinte, Peter pega um trem e vai para sua cidade natal, onde seu pai mora. Quando Peter chega à casa de seu pai, ele toca a campainha e seu pai, William, o deixa entrar. Neste ponto, seu pai sabe que algo não está certo, então ele pergunta a Peter o que realmente está acontecendo, pois ele apareceu sem aviso e sem sua esposa. Peter brinca dizendo que acha que William é o psiquiatra. E seu pai o lembra que ele é um policial, então Peter lembra seu pai que ele está aposentado. Momentos depois, Peter vai para seu antigo quarto e abre a porta do armário, tirando uma pequena caixa. Dentro, ele encontra um jornal antigo e fica olhando para ele por um tempo. Depois ele sai da casa e chega a um bar onde se aproxima de um homem chamado Barry. Acontece que Barry é um amigo de infância dele. Eles conversam sobre os velhos tempos e Barry descobre que Peter perdeu sua filha e começa a sentir pena dele. Peter conta a Barry que a morte de Eve o fez pensar em seu passado e que ele quer falar com ele sobre o que aconteceu em 1987. Mas Barry diz que eles prometeram que nunca falaríamos sobre o que aconteceu. Peter diz a Barry que pessoas morreram quando eles eram apenas crianças. E então Barry pergunta por que ele está trazendo isso à tona depois de tanto tempo. Ele supõe que Peter quer envolver a polícia. Então Peter tenta explicar a Barry que tem visto fantasmas, mas isso irrita Barry ainda mais. Ele grita para ele ficar longe e sai do bar. Enquanto isso, o pai de Peter entra em seu quarto e vê o jornal que Peter deixou em sua cama. Depois vemos Peter caminhando na linha do trem quando ele começa a ver sua adolescência se desenrolar diante dele. Ele vê dois meninos de 14 anos que acabam sendo Peter e Barry. Eles estão andando de bicicleta ao longo da linha do trem e finalmente param e deixam suas bicicletas na linha. De acordo com Barry, seu irmão mais velho disse que era um ponto de encontro. Então eles se escondem atrás de uma pedra e observam as pessoas se beijando. Eles então ouvem o que parece ser um gemido ou grito de mulher. De repente, eles ouvem a buzina de um trem ao longe e se lembram instantaneamente que deixaram suas bicicletas na linha do trem. Peter tenta correr para as bicicletas, mas o trem é muito rápido. Como resultado, o trem descarrila e bate e todos os passageiros estão mortos. O jovem Peter se aproxima do local do acidente de trem e reconhece alguns dos passageiros como os pacientes com quem falou, incluindo Felix e Erica. Ele também vê Elizabeth Valentine dentro do trem e o flashback termina. Momentos depois, Peter se prepara para sair, mas para quando vê Elizabeth Valentine. De repente, Felix se aproxima dele por trás com o rosto ensanguentado, e Felix o encara até o sangue de seu rosto cair no rosto de Peter. Com isso, Peter volta à realidade. No dia seguinte, vemos Barry na estação ferroviária. Enquanto isso, Peter finalmente decide ir à delegacia para confessar. Mas ele mente. Ele diz à policial chamada Bárbara que ele foi o único envolvido. Bárbara então pergunta a Peter se ele já mencionou isso ao seu pai, que era sargento na época. E Peter diz que não. Visivelmente chateada, a policial se desculpa por um momento e bebe um pouco de água enquanto segura as lágrimas. Aqui Peter aprende da pior forma que Erica, uma das pacientes que ele atendeu, também acabou sendo vítima do acidente de trem. Além disso, Bárbara é filha de Erica. Sentindo-se culpado, Peter pede desculpas e a policial diz a Peter que ela aprecia sua honestidade e diz que vai registrar um relatório oficial. O policial diz a Peter que o pai de Peter a convidou logo após o acidente de trem e foi gentil com ela, e por isso ela decidiu ser policial. Quando Peter chega em casa, ele ouve um som vindo do seu quarto, então ele vai verificar. Mas então ele começa a ouvir Elizabeth cantarolar. Quando ele entra no seu armário, a porta se fecha atrás dele, exatamente quando ele começa a ouvir grunhidos de garganta. De repente, Elizabeth pula sobre ele do nada e grita em seu rosto. Momentos depois, Peter acorda com Duncan apontando uma lanterna em seu rosto. Peter diz a Duncan que contou a verdade e a deixou para descansar, ao que Duncan pergunta por que eles ainda estão lá. Duncan acrescenta que é impossível que duas bicicletas pequenas descarrilem um trem, sugerindo que a mente de Peter está tentando mudar a verdade porque é inaceitável. Duncan também diz que Peter nem sequer se lembra de como sua filha morreu. Peter então tem um flashback do dia em que Eve morreu e se lembra do que chamou sua atenção. Foi uma estação de trem de brinquedo em uma loja. Com isso, ele acorda. Enquanto isso, Bárbara está examinando os arquivos do caso do acidente de trem de 1987. Em uma das fotos, ela vê William fazendo seu trabalho e, estranhamente, o jovem Peter está na cena do acidente de trem também. Mais tarde naquele dia, Peter visita a linha férrea novamente e está tentando muito se lembrar do que exatamente aconteceu naquela noite. Ele se lembra de correr na floresta e também se lembra de ver uma mão puxar as alavancas na caixa de sinalização. Imediatamente depois que essa memória o atinge, ele se aproxima da caixa de sinalização ao lado da linha férrea. Ele sobe as escadas e fica em frente à porta quando a porta se abre, apenas para Peter ver o corpo sem vida de Barry pendurado do teto. Quando os policiais chegam à cena, Peter não tem escolha, mas confessar a Bárbara que Barry também deixou sua bicicleta na linha férrea. Enquanto isso, um dos policiais na caixa de sinalização encontra uma placa no chão.
Quando Peter chega em casa, ele dá uma olhada mais de perto no jornal e descobre que Elizabeth Valentine estava desaparecida antes do acidente. Ele então se lembra de ver Elizabeth correndo na floresta. Na delegacia, o policial que encontrou a placa a entrega a Bárbara antes de Peter aparecer no escritório. Ele diz a ela que acha que Elizabeth não estava no trem porque ele se lembra de vê-la correndo de um carro antes do acidente. Bárbara pergunta a Peter como ele sabe como Elizabeth é. Então ele explica que vê os fantasmas das vítimas do acidente e pede a ela que o ajude. Vendo que Bárbara não acredita nele, Peter tenta descrever sua mãe, Erica. Ele diz que ela tem um sotaque britânico e a chama de Benny. Isso confunde a policial e ela pede a Peter que vá para casa porque ele não está ajudando. Quando ele entra no carro, encontra a boneca de Elizabeth no banco do passageiro. E em vez de dirigir para casa, ele entra na floresta onde se lembra de tê-la visto. Ele para o carro no meio da floresta e implora para que Elizabeth lhe mostre o que aconteceu naquela noite. De repente, uma mão invisível atinge a janela do carro e quando Peter olha para frente, vê Elizabeth. Ela faz sinal para que ele a siga e ele faz o que ela diz. De volta à delegacia, Bárbara tira a placa que o policial lhe deu antes. Ela vê que a placa tem o mesmo nome da escola que Elizabeth frequentava. E assim ela corre para encontrar o arquivo do caso de Elizabeth Valentine e vê que o caso foi encerrado. Ao mesmo tempo, Peter segue Elizabeth até que consiga ver a caixa de sinalização da ferrovia de longe. Neste ponto, Bárbara vai à casa de William e pergunta se ele pode conversar e ele a convida para entrar. Bárbara diz a William que pegou o seu relatório antigo do acidente de trem. William diz a Bárbara que ela está levando isso para o lado pessoal porque perdeu sua mãe, mas ela diz que não acredita que aconteceu do jeito que Peter explicou, que 2 bicicletas foram deixadas por engano em uma linha férrea. Na declaração do arquivo do caso, William afirma que recebeu uma ligação na delegacia e dirigiu para o acidente. Ele diz que pegou a única estrada disponível, que é Oakstone, mas Bárbara aponta que seria impossível dirigir por essa estrada porque a estrada estava completamente bloqueada pelos destroços. Ela diz que a única maneira de ele ter atravessado os trilhos é se ele estivesse no local antes do acidente. Em seguida, ela mostra a ele o distintivo que encontraram na cabine de sinalização e diz que tem certeza de que pertence a Elizabeth Valentine, uma estudante desaparecida. William estava encarregado do caso de Elizabeth, mas o encerrou depois de encontrar o corpo dela nos destroços. No entanto, entre todos os corpos encontrados, o dela foi a única causa de morte inconclusiva, e Bárbara acredita que Peter viu algo naquela noite. Enquanto isso, na cabine de sinalização, Peter finalmente se lembra exatamente de como as coisas aconteceram naquela noite. Ele viu uma garota fugindo de um carro. Quando o jovem Peter ouve o grito vindo da cabine de sinalização, ele vai verificar. Peter vê Elizabeth sendo estrangulada e estuprada por trás por seu pai. E também descobre que Elizabeth puxa uma alavanca que faz o trem descarrilar imediatamente. Após o descarrilamento do trem, William assassina Elizabeth e coloca o corpo dela nos destroços do trem. O jovem Peter viu tudo acontecer. Na casa de William, Bárbara diz que vai esperar por Peter e William pergunta se ela quer uma xícara de chá, mas ela recusa. Bárbara sente que William está prestes a fazer algo, então ela pega a arma dela apenas por precaução e então ele a atinge na cabeça. William dirige o carro dela para dentro de sua garagem e a joga no porta-malas. Pouco depois, Peter chega a tempo de ver seu pai na garagem e revela a William que ele lembra de tudo. Peter pergunta ao pai o que ele fez e então William saca uma arma contra Peter. Ele ordena a Peter que entre na garagem e Peter faz isso. O filho pergunta a William como ele se sente por deixá-lo viver com a culpa todos esses anos, e quantas outras garotas ele matou. Quando William fica distraído por um segundo, Peter aproveita a oportunidade para lutar contra ele. Mas infelizmente, William pega uma ferramenta no chão e acerta Peter com ela, fazendo o filho desmaiar. Antes do amanhecer do dia seguinte, William dirige pela cidade com Bárbara no porta-malas e Peter no banco de trás. De repente, William vê Elizabeth no meio da estrada e perde o controle da direção. Ele sai da estrada e Peter cai do carro, ainda inconsciente no processo. O carro acaba na via férrea e William tenta ligar o carro, mas ele não funciona. De repente, todas as portas do carro se trancam sozinhas, e William luta para abri-las, mas não consegue. Ele fica aterrorizado quando vê Elizabeth com uma aparência monstruosa no espelho, e ouve a buzina de um trem ao longe. Peter acorda a tempo e vê o trem se aproximando. Então ele pega imediatamente a arma do pai e começa a atirar para quebrar as janelas. Ele consegue abrir o porta-malas do carro e Bárbara sai do carro. No entanto, quando William tenta sair, Elizabeth aparece e o puxa de volta. Peter consegue salvar Bárbara enquanto seu pai é morto atropelado pelo trem. Peter pode ver todas as vítimas do acidente novamente e elas desaparecem lentamente. Quando ele está prestes a sair, ele vê Elizabeth Valentine pela última vez. E desta vez ela parece bastante tranquila enquanto se afasta. Dias depois, vemos Peter sentado na praia com Eve, que lhe dá um beijo na testa antes de entrar no mar, finalmente seguindo em frente e em paz.